Não informa que está gravando, mas tá isso? Iniciou, tá. Bom, gente, boa noite. Sou a professora Virgínia, a gente está aqui com o professor Wagner, também de Sociologia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dos professores. Boa noite a todos. Todas, todes. Wagner. Bom, talvez depois entre algum outro professor. Estamos com o professor Wagner. Bom, vamos então hoje falar um pouco da relação de Sociologia com senso comum, certo? Como que a gente pode... O que é a ideia? A gente não quer ir logo para a teoria, entendeu? A gente quer fazer esse primeiro descolamento da realidade. Nesse lugar em que nós, sujeitos sociais, estamos, para uma ciência. O que acontece nesse momento, né? Então, é um pouco isso que a gente vai falar na aula de hoje. Eu vou, por gentileza, Wagner ou Jonathan. Se alguém escrever no chat, como eu não vou estar assistindo, vocês podem, por favor, abrir o microfone e falar? Claro. Sem problemas. Tá bom, obrigado. Tá, sem problema, Jonathan ou Wagner, lê para mim. Obrigada. Fazer aquela clássica pergunta que, inclusive, já virou meme, tá todo mundo vendo, né? Sim. Dá para ver, sim. Tá bom, obrigada. O slide começa com uma homenagem a um debate que foi feito semana passada, que eu anotei que o professor Wagner e o Miguel Celal, que não sei se está aqui, foram duas pessoas que mencionaram essa ideia de desconfiança como, digamos, um atributo do sociólogo ou do cientista social. E é com esse tema, digamos, que eu queria começar esse primeiro descolamento do senso comum na aula de hoje, de Sociologia, nosso primeiro encontro. Bom, eu trouxe aqui um exemplo. Vocês sabem que a Sociologia se insere... Eu só vou pegar meu celular, só um minuto. Bom, assim, eu consigo olhar o horário direitinho. A sociologia, ela se insere dentro da área de humanas e suas tecnologias, né? Que contempla história, geografia, sociologia e filosofia. Certo, mas por que ela está inserida ali? Eu vou dar um exemplo só de uma questão, tá? O seu turno de trabalho acabou, você está em casa e é hora do jantar da família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo do WhatsApp da sua empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques da tela do celular, você está de volta ao ambiente do trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. Eu acho que essa pergunta ilustra bem, porque a gente é socializado, como o Durkheim vai dizer, a gente já nasce numa sociedade, uma cultura. Então, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já começa a sofrer influências por meio da questão da linguagem, por meio dos estímulos externos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós, sujeitos, às vezes, temos dificuldade de entender quais são as diversas áreas. Porque está falando de ser humano, está falando de cultura, está falando de sociologia, porém também está falando de geografia, porém também pode estar falando de filosofia e história. Por que distinguir? Essa é a primeira questão, tá? A gente só pode falar de qualquer ciência com relação a outras. Por que classificar? Alguma pista? Alguém de vocês quer dar um ou outro ideia do... Por que vocês acham que a gente classifica as diversas ciências? Por que história? Por que geografia? Dole 3, Dole 2, Dole 1. Quero achar que vocês estão atentos, mas só efetivamente não sabem a resposta que a gente vai desenvolver agora. Vamos lá, então. Por que classificar? De forma muito sucinta, tá? Esses três sujeitos que eu trouxe,
tratam de um período histórico, tá? Que a gente chama, enfim, fim do feudalismo, início da Idade Moderna, é o processo de ascensão da burguesia, por volta do século XVI, são os primeiros marcos, digamos, do que a gente poderia chamar ciência moderna. Percebam, ciência moderna é uma forma de conhecimento. Existem outras formas de conhecimento, conhecimento religioso, uma eventual sabedoria ancestral que a gente pode ter, por exemplo, por que usar uma determinada erva, por que usar, se curar com tal remédio. Uma primeira distinção é, o conhecimento científico é apenas um tipo de conhecimento em relação aos outros, e no qual a sociologia se insere, perfeito? Até aí estamos ok? Bom, enfim, eu vou ter alguns sujeitos, o Descartes, o Bacon e o Galileu, como, digamos, esses primeiros... como sujeitos que dão início ao que a gente poderia chamar ciência moderna. O que acontece? A gente está inserido no mundo, tá? Então, não existe uma distinção natural do mundo humano em diferentes disciplinas, tá? Não existe isso. O que existe é uma divisão, de certa forma, existem que a gente poderia chamar artificial. É uma forma dos cientistas olharem para o mundo, percebem? Ou seja, é uma divisão do trabalho. Começou essas ciências, tanto que a gente vai ver depois que a sociologia, ela começa como uma ciência da sociedade, percebam. Havia primeiro ciências naturais, ciências biológicas, física, aquelas mais tradicionais, certo? No momento que as cidades começam a se industrializar, os cientistas começam a perceber, não, mas espera aí, eventualmente a gente tem um outro objeto de pesquisa aqui, que é a sociedade, as relações de trabalho. Então, eles começam a formar um campo. Tanto que nas próximas aulas, a gente vai ver os clássicos, ou cânone da sociologia, que são, inclusive, uma certa piada interna de sociólogos, os três porquinhos, o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Durkheim, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, tá? São os três cânones, digamos, que dão início, que hoje, se a gente olhar em termos de historiografia, a gente observa que a sociologia emergiu ou é entendida como uma ciência a partir daquele determinado momento histórico ali, da virada do século XIX para o XX, tá? Então, essa é a questão, ou seja, o que eu quero dizer? Quando a gente divide no Enem, voltando para o Enem, tá? Quando a gente divide as questões, isso é simplesmente uma divisão em termos de áreas de trabalho de ciência. Vocês estão indo para um curso superior, onde vocês se formarão como profissionais e também cientistas, lembrando que a gente termina o trabalho de conclusão de curso no fim da graduação, percebem? Alguns, a maioria, faz um TCC, ou seja, um primeiro trabalho de ciência, iniciação científica. Uma divisão de trabalho científica dessas áreas, tá? Então, nada mais do que isso. No mundo do 3D, o mundo que a gente está vivendo, não existem distinções entre as áreas. Agora, eu estou agindo de uma maneira sociológica. Agora não, agora eu vou pegar esse celular, vou agir de uma maneira da ciência da informação. Isso não existe, tá? A gente está o tempo todo vivendo e simplesmente a gente é classificado pelos cientistas posteriormente como aquele primeiro exemplo do sujeito olhando o celular, e o trabalho dele um pouco avançava sobre o momento da família, digamos, o trabalho termina às 18 horas, né, em tese, trabalho presencial, e ali era noite, ele estava com a família, mas o WhatsApp estava tocando, que é algo que acontece com a gente. A gente está no fim de semana, a gente está depois das 8 da noite, o WhatsApp está tocando. Então, quer dizer, enfim, esse era o debate da questão. Então, a classificação é meramente uma divisão de trabalho entre os cientistas, certo? Bom, aí assim, a questão é, para a gente distinguir a sociologia das outras ciências humanas, que é esse campo maior, a gente tem muitas formas de a gente fazer isso. Uma primeira pergunta, esse texto todo ele é baseado num livro bem interessante, tá? Para quem se interessa por sociologia, eu considero pelo menos um livro simples, depois eu vou dar referência para vocês. De um autor chamado Zygmunt Bauman, relativamente conhecido no campo. Quando eu falo campo de debate, de atuação, tá? Então, assim, como que a gente pode distinguir a sociologia? Por diferenças. O que a sociologia é diferente da filosofia? O que a sociologia tem de diferente? Certo, se a gente tem em comum o fato de que a gente está nesse cesto chamado humanas, o que a gente tem de diferente?
que a sociologia dentro da humanas tem de diferente das outras perguntas, das outras áreas, da economia, da história, da geografia e assim por diante, né? Uma pergunta sobre o que é parecido, o que é diferente, semelhanças e diferenças, é um tipo de pergunta científica, tá? Então, só que o Bauman, para além dessa semelhança e diferença, ele vai falar assim, um atributo básico da ciência são as perguntas, né? Um cientista é aquele sujeito que pergunta. O cientista vai atrás, ele é um sujeito curioso, acima de tudo. E o que o Bauman fala é, o que a sociologia pergunta para o seu objeto de pesquisa, para a sociedade, para esse mesmo objeto comum, que é diferente do que as outras ciências perguntam para esse mesmo objeto de pesquisa. Estão entendendo até aí? Bom, Wagner, eles estão respondendo? Sim. Sim, estou entendendo. Tá bom, obrigada. Se eu pudesse dar uma definição da sociologia, que eu dissesse assim, professora, você vai passar vários slides, mas o que é? O que diferencia? Então, eu acho que essa é uma importante definição. A sociologia, ela sempre... Deixa eu ver se esse slide... Esse é um slide interessante. As ações humanas são elementos de figurações mais amplas. Trata-se de uma montagem não aleatória de atores reunidos em uma rede de dependência mútua. Aqui a gente tem já alguns conceitos que têm a ver com sociologia. Atores sociais, relações sociais, dependência, mas aqui eu chamo a atenção para o seguinte elemento. São as ações humanas, todos nós. Eu, Virgínia, acordei hoje de manhã no horário X, porque eu estava cansada, porque eu vi ontem a polêmica no Twitter do Oscar, e porque eu vi o Big Brother também. Então eu acordei tarde, enfim, acordei um horário um pouco mais tarde, eu almocei um determinado alimento, porque é o alimento que eu acredito que para mim é importante. Aí depois eu fui trabalhar, e assim por diante. Eu fiz uma série de ações hoje. Todas as minhas ações individuais são elementos de figurações mais amplas. Esse é o principal tema da sociologia. Ou seja, tudo que a gente faz no nosso cotidiano, imerso nesse lugar que a gente poderia chamar de senso comum, ou seja, no nosso rotina, é outra palavra que está atribuída a senso comum, rotina, cotidiano, é um cotidiano um pouco acrítico, né? Não crítico. Ele tem figurações mais amplas. A roupa que eu uso, o tipo de cabelo que eu ajeito, tudo isso são possíveis temas de pesquisa da sociologia, tá? Então, as ações humanas são elementos de... Imagine que eu tô aqui no micro, tá? Mas a gente tem um cenário atrás. Não é nem um cenário, mas o que cada ponto da minha existência explica sobre um determinado fenômeno sociológico mais amplo. Tá? Bom. Wagner, quer trazer algum exemplo que te ocorra? Vamos lá, deixa eu pensar. Família, talvez, né? Acho que Família é um bom exemplo. Pegando um caso, acho que a gente mencionou brevemente na aula passada, né? A gente não nasce... a gente não é uma tábula rasa, o indivíduo não é uma tábula rasa, porque quando nós nascemos, nós já nascemos inseridos na sociedade. Nós já nascemos numa família, né, com uma determinada configuração. E aí, quando a gente pensa em família em termos mais tradicionais, né, uma família heterossexual entre um homem e uma mulher, que tem um filho, né? Então, esse indivíduo, ele não há um momento, digamos, ahistórico ou asocial, em que o indivíduo nasce sem estar numa sociedade. Não, ele já nasce inserido num contexto histórico, numa determinada família que tem determinados valores, né? Determinados modos de agir, né? Determinadas regras, né? E aí, de novo, a importância da desconfiança, né? Que a Virgínia mencionou no início. E quando a gente pensa em família, do senso comum, todo mundo acha que sabe o que é uma família, né?
mas os significados de família mudam conforme o contexto histórico, né? Até pouquíssimo tempo atrás, infelizmente, o que se entendia como família era justamente esse exemplo que eu mencionei antes, um homem e uma mulher hétero, não, um casal heterossexual que tem um filho. Agora, atualmente, devido a conflitos políticos, as novas dinâmicas, se ampliou o que se entende por família, né? Se entende, claro, não é uma unanimidade, isso ainda está em disputa, que dois homens, um casal homossexual, também constituem uma família e também têm o direito de adotar, de ter filhos, né? De adotar, enfim. Então, acho que eu me passei um pouco. Não, mas é bem isso. Olha só, se a gente pensar, a família, essa primeira configuração na qual a gente se insere, né? É uma rede de dependência mútua. Enfim, a criança nasce, depende dos seus pais, esses pais e seus familiares mais próximos explicam questões de como, enfim, como se portar, como se alimentar, o que fazer, e assim a gente vai sendo socializado para, enfim. Depois tem um outro momento da escola, e depois, só que ao longo do dia, ao longo que a gente vai crescendo, os próprios conflitos geracionais com os pais, debates, questões que a gente debate com o irmão, por exemplo. O irmão gosta de ir à igreja, eu não, eu gosto, sabe, de estudar. Sabe, são pequenas diferenças, e isso é uma coisa interessante da sociologia. Nem tudo que a gente faz é racional, no sentido do que a gente escolhe fazer. Algumas coisas são simplesmente crenças, tá, que a gente tem desde momentos muito remotos da nossa vida, da nossa infância. Cada um de nós é um sujeito, olha a psicologia aí, olha, né? Cada um de nós é um sujeito único, que vai interpretando o mundo de diferentes formas. Então, sujeitos com a mesma educação podem ter compreensões de mundo diferente conforme as suas experiências, tá? Enfim, então tudo que a gente vive no nosso dia a dia, desde a nossa escolhas mais básicas sobre alimentação, como a gente se desloca, diz respeito, por exemplo, a que classe social eu pertenço. Percebam, aí tem temas sociológicos, tá? Como que eu me desloco, que classe social eu pertenço, ou como que é a questão urbana na cidade, como que são as diferenças, as distâncias, a questão se é mais público, transporte público, ônibus, ou se é mais privado, Uber. Cada uma das nossas ações do dia a dia fica como tema, inclusive, como reflexão. Observe como cada uma das ações gera um tema de pesquisa sociológico, tá? Bom, sociólogos perguntam sobre os efeitos, uma questão básica também de ciência, causa e efeito, tá? Os efeitos, ou seja, que esses arranjos têm para nós atores, para as relações que a gente ingressa e a sociedade que a gente é parte, ou seja, como as relações me afetam, como o transporte que eu uso vai me afetar, como a forma com que o meu chefe trabalha, as relações de trabalho acontecem, vão me afetar a minha saúde mental, por exemplo. Como que eu vou me relacionar com as pessoas? Um tema de pesquisa sempre em ciência, em forma geral, a gente estuda os efeitos, tá? Causas são questões mais macro, e a gente vai estudar o efeito. Observem aquele exemplo ali do Enem. O sujeito está ali olhando o celular. Quer dizer, a causa é toda uma questão estrutural maior, ligada ao capitalismo, mas o efeito é o sujeito ali, ó, não consegue descansar à noite. Por quê? Porque o seu chefe está demandando alguma questão. E é algo que a gente naturaliza, esse é outro termo sociológico, porque a gente não pensa, não vou responder porque é 8 da noite. Não, eventualmente a gente simplesmente responde no piloto automático. Percebam que nem todas as ações sociais, tá? Ações da rotina, do cotidiano, do senso comum, são objeto de reflexão da gente. Às vezes a gente simplesmente se veste sem pensar sobre aquilo. A gente come um determinado alimento sem pensar sobre aquilo, entende? Então, naturalização, tá? O objeto de pesquisa da sociologia são os efeitos desse processo sobre os nossos corpos e as nossas relações, tá? Atores individuais são objeto das observações dos estudos sociológicos à medida que são considerados participantes de uma rede de interdependência. Acho que está cada vez mais claro. É interessante porque pensar em redes de interdependência, gente, porque senão a gente pensa a sociedade como um grande monobloco. A sociedade oprime o capitalismo. O capitalismo, ele se dá no dia a dia, tá? É por meio das nossas relações, é por meio das nossas escolhas, tá?
esses processos amplos se dão numa chave de leitura muito micro, uma chave de leitura do nosso dia a dia. É isso que nos afeta lá na ponta, quando sujeitos sociais. E o senso comum, professora, certo? Já entendi que era sociologia, tinha uma determinada intuição acerca disso. E o que o senso comum tem a ver com isso? A gente tem uma quantidade enorme de conhecimento tácito. Pelo que a gente percebeu do que a gente conversou semana passada, todos vocês têm alguma noção do que seja sociologia e algum olhar crítico sobre a sociedade, tá? Mas não é preciso ter terminado o ensino médio, não é preciso nem ter doutorado, graduação, mestrado, doutorado, para entender como as coisas se dão. E eu acho que isso é muito importante, já trazendo um pouco um spoiler de uma questão importante da sociologia. A ciência é muito importante, só que ela não pode fazer... agora é uma percepção minha, Virgínia, tá? Mas depois vai ser um pouco referendada pelo autor. Ela não pode fazer com que a gente ache que nosso conhecimento nos torna superior a alguém. Quaisquer sujeitos que nascem em uma sociedade, a não ser que tu nasça no meio do mato, hipótese de que eu não sou um sujeito social. Eu nasci no meio do mato, Ogli, aquela história do menino Ogli, o lobo. Nasci no meio do mato, foi alimentada por uma loba, caço. Isso é praticamente impossível, tá? Se nascer em uma família pequena, se nascer em uma cidade pequena, todo mundo, gente, eu quero dizer os nossos avós, os nossos tios, aquele sujeito que a gente cruza na rua, que é uma eventual pessoa em situação de rua. Tô aqui fazendo grandes classificações que eventualmente podem ser perigosas, porque isso não define a gente. Eu tô falando de várias categorias possíveis de sujeitos que a gente transita. Todos nós sabemos como como transitar em sociedade. É isso que eu estou dizendo. O senso comum é esse conhecimento tácito que nos permite transitar em sociedade, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos, porque aí voltando para o tema da ciência, e qual é a questão do senso comum especificamente com relação à sociologia? Eu trouxe 2 exemplos, tá? Percebam, assim, vamos pensar em termos de botânica, em termos de biologia, que é uma ciência mais ampla, né? E sociologia. Nós, como estamos imersos e somos socializados e temos esse conhecimento tácito, nós nos sentimos aptos a dar opinião sobre tudo, dar pitaco. Vou dar um exemplo. Hoje eu acordei de manhã, eu tinha visto a história do Oscar, né? Na verdade eu tinha visto o Big Brother, porque eu gosto muito de Big Brother. Eu vi o Big Brother, eu vi que estava rolando uma coisa no Twitter em paralelo com a questão do Chris Brown e do Will Smith. Enfim, caso vocês não tenham sabido, um deu um tapa no rosto do outro, enfim. Oscar é a principal polêmica. Eu entrei no WhatsApp de manhã, várias amigas minhas, assim, todas elas com curso superior, de esquerda, área de humanas, dando muitos pitacos sobre o que tinha acontecido. Então, quer dizer, a gente observa as coisas e a gente não se dá conta que existe um debate maior por trás daquilo. Nesse caso específico. Lembra quando eu falei, voltando para o slide mais importante que eu considero? São observações, as ações humanas são elementos de figurações mais amplas. Ali, a gente tem muitos atravessamentos, ali a gente tem muitos temas de pesquisa naquele caso, tá? Não saberia nem dizer todas as dimensões, mas, por exemplo, a gente tem um ator negro, cuja companheira, depois eu fui ler e me informar mais sobre isso, cuja companheira, também negra, estava com um problema de saúde no couro cabeludo, vinculado a uma questão estética bastante própria das mulheres negras, e ele, enfim, teve aquela ação. Então, quer dizer, tem muitos atravessamentos étnico-raciais, de gênero, o próprio fato do humor. Qual é o papel do humor? Entende o que eu quero dizer? Qualquer ação do nosso cotidiano é sujeita a uma explicação mais ampla. A gente não pode tomar fazer leituras reducionistas, só que o senso comum, todos nós estamos sujeitos a isso, gente, não é uma crítica, tá? Eu também, Virgínia, tomo conclusões apressadas. Então, o que eu quero dizer, quando a gente vive em sociedade, observe em cada um desses elementos um tapa, tá? O que ele diz? Ele diz de algo mais amplo, certo, professora? Agora ele explica de outra forma. Uma planta, vou dar um exemplo aqui, tá? Um biólogo, um botânico, identifica uma nova planta, o que ele vai ver? Ele vai buscar relações naquela planta, ele vai olhar uma planta nova, vai falar, certo,
essa planta, eu acho que ela é do gênero tal, essa planta é parecida com aquele outra categoria de plantas, então acho que dá para classificar ela aqui nesse lugar. Eventualmente ela se difere dessa outra categoria e tem essa folha dessa forma, mas assim, a flor é diferente. O que eu quero dizer com isso? Ele está observando um novo elemento e está fazendo relações com configurações mais amplas. Coisas que a gente, quando imerso no cotidiano, muitas vezes não faz. A gente simplesmente tira opiniões apressadas das coisas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu tentei fazer uma comparação bem didática, digamos assim, para mostrar como o senso comum, diferentemente das outras ciências, o fato da sociologia tratar de um objeto de pesquisa que é tácito para todos nós, faz com que todos nós nos sintamos aptos a dar opiniões sobre processos que acontecem na nossa sociedade. Está fazendo sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Bastante. Tá bom. Ai, que bom. Quaisquer dúvida, perguntem, tá? Se eu estiver indo muito rápido, eu costumo falar um pouco rápido. Mas tá. Enfim, então, né, distinção de sociologia com outras ciências. Então, as ciências físicas biológicas não se preocupam em enunciar sua relação com o senso comum. Os objetos de pesquisa dessas ciências não se voltam para as experiências cotidianas, nem passam pela mente de homens e mulheres comuns. Se houver uma planta nova, para mim, Virgínia, aquilo não me diz muita coisa. Eventualmente, se essa planta puder curar uma determinada doença, aí já começa a me interessar. Se esse tipo novo de planta vai, por exemplo, se conseguir plantar em larga escala, vai conseguir trazer alguma questão regional aqui para uma cidade onde eu moro, vai diminuir a fome, opa, aí já está mexendo com seres humanos, aí já começa a me interessar. Se a gente pode eventualmente exportar, se ela vai trazer uma nova página para a biologia, mas de forma geral, não é objeto do nosso olhar cotidiano, tá? Essas outras questões, esses outros enunciados. Eles são mais debates próprios de um campo, nesse campo do campo biológico. No entanto, os objetos de pesquisa sociológicos são objetos de debate nossos, apressados, eventualmente, o tempo todo. Então, essa é um pouco, dentro do senso comum, a diferença da sociologia e das ciências humanas com relação a outras ciências, tá? Aí é bem interessante, porque o Bauman e o May, eles vão fazer algumas diferenças, certo? Entendemos que, né, todos nós, inclusive os sociólogos, estão imersos, né, nesse caldo cultural. Como é que a gente entende as diferenças? Observem, né, como eu falava desde o começo, uma questão interessante da ciência observar semelhanças e diferenças. Diferenças da sociologia com o senso comum. Em primeiro lugar, a sociologia, diferentemente do senso comum, está subordinada a certas regras rigorosas do discurso responsável. Sociólogos devem ter um grande cuidado para distinguir afirmações que podem ser confirmadas por algumas evidências verificáveis das ideias provisórias e não testadas. Um exemplo, vou pegar um outro exemplo. Lollapalooza, que aconteceu esse fim de semana. Que, enfim, outra polêmica, caso vocês querem ser radar de polêmica, entrem no Twitter. A história que, enfim, a gente tem, né, expandido, claro, para outras redes, mas aqui no Twitter as pessoas passam horas debatendo. Que alguns artistas criticaram o governo e fizeram, digamos, defenderam uma certa candidatura que está se colocando para outubro, novembro. Um sociólogo, qual é o papel de um sociólogo nesse momento? Ele pode falar assim, certo, o sociólogo, ele pode, assim, inclusive no fim eu dou algumas dicas de sites para vocês olharem. Os sociólogos, primeiro, dentro do campo da sociologia, um bom repórter vai consultar sociólogos que estejam mais ligados à área de política, tá? Ou sociologia política, que estudem movimentos conservadores, que estudem eleições, tá? Porque sociologia é uma área muito ampla. Tem sociologia do trabalho, tem sociologia da violência, tem sociologia política, tem um monte de coisa. Então,
Nem todo sociólogo vai ter ferramentas suficientes para explicar. Então, o que o sociólogo pode é fazer alguma análise preliminar com base, observem aquilo que eu falava da planta, em padrões e repetições, no sentido assim, tá, qual é o tipo de governo que a gente tá? Tá, eu acho que poderíamos classificar com um governo com perfil tal, conservador, dentro de uma esquerda latino-americana, etc. Dentro de um processo latino-americano. Tá, então a gente está se aproximando das eleições, aqueles são artistas ligados a grupos de esquerda, que são geralmente mais críticos. Ele vai oferecer algumas ferramentas analíticas, mas ele não vai poder, do tipo, hoje, dizer com certeza o que está acontecendo ali. Por quê? Porque nenhum sociólogo sério vai fazer isso. O que a sociologia faz, assim como a botânica, para ficar no exemplo da botânica, o que um botânico faria? Tá, essa folha tem uma semelhança com essa outra folha aqui, mas uma diferença com essa outra. Talvez a gente possa classificar dessa outra forma. Foi encontrada na Áustria uma outra folha. Só que assim, ele vai procurar outras folhas iguais a essa depois disso. E daí ele vai fazer correlações. Ele vai buscar padrões. Isso todas são palavras científicas. Correlações, padrões. Ele vai buscar um conjunto maior de elementos para depois poder dizer, ah, tá, isso aqui que a gente observou, podemos classificar dessa forma A. Um sociólogo, ele não vai hoje, ele até pode, na verdade, eles fazem, mas é uma coisa provisória, com base nas ferramentas que ele tem naquele momento. O certo é esperar um certo período histórico, passar pelo menos as eleições para a gente entender em retrospecto o que aquilo significou. Por exemplo, já existem pesquisas hoje acerca do golpe parlamentar de 2016, tá? Que alguns autores vão chamar de impeachment. Então, assim, 2016, a gente está 6 anos depois. Houve um processo, houve uma sedimentação daquilo. Imagina que a gente acabou de ver um tsunami passar. Espera sedimentar, ver qual foi a altura daquela onda. Por que ela atingiu? Quando atingiu? Quem atingiu? Aí a gente pode escrever, entendeu? De novo, só retomando, sociólogos ligados a uma certa área podem dar algumas pistas, porém sedimentado mesmo demora um tempo. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, o tamanho do campo do qual o material do pensamento sociológico é extraído. Essa é a segunda diferença. Poucas vezes consideramos necessário ultrapassar o nível das nossas preocupações cotidianas para ampliar o horizonte das nossas experiências. Isso aqui, olha só, gente, isso aqui é bem interessante. Se alguém está um pouco mais distraído, eu pediria que prestasse um pouco mais de atenção agora. Porque é muito fácil a gente defender aquilo que a gente acredita. Nós todos, enfim, né, estamos imersos nesse caldo cultural, nós todos temos as nossas crenças, os nossos valores. É muito fácil eu dizer, enfim, defender as coisas que eu acredito. Por quê? Cada um de nós tem um prisma. É a forma com que a gente enxerga o mundo. No entanto, o que eu quero dizer é que o papel da sociologia e de um cientista social é entender os vários pontos de vista. Entender que a minha experiência pessoal não é definidora das várias formas de enxergar o mundo. Por exemplo, num exemplo que eu citei, não sei se o Wagner tiver outro exemplo, mas eu não posso julgar o que o Smith fez, porque a realidade dele é muitíssimo diferente da minha. Então, eu, Virgínia, vivo apenas o meu horizonte. O que eu fiz pessoalmente, eu posso contar para vocês, foi ler o que outros pesquisadores ou que sites negros estavam dizendo sobre isso. Lembram das ferramentas que eles oferecem, que são ferramentas provisórias? Já estavam emergindo algumas impressões dali. Eu fui ler o que eles estavam falando. Porque a minha visão é só a minha visão, por mais que eu seja uma cientista social. Então, uma segunda dimensão é que a sociologia, a ciência social, ajuda a ampliar o horizonte da tua experiência pessoal. Uma terceira dimensão que se assemelha um pouco à segunda, tá? A sociologia e o senso comum diferem quanto ao sentido que cada um atribui à vida humana. As nossas experiências indicam que a gente é autor das nossas ações. E o modo como pensamos as nossas ações é o modelo pelo qual damos sentido às ações dos outros. É um pouco do que eu falava, o nosso prisma, entende?
Aí eu, Virgínia, não daria um soco. Aí eu vou dizer, não, então ele tá errado porque ele deu um soco. E o Wagner, eu sou péssima em exemplos, eu fico sempre com os mesmos exemplos. Enfim. O modo com o qual eu penso a minha ação é o modelo pelo qual eu dou sentido à ação do outro. Tem pessoas que a gente não entende, gente. Tem pessoas que a gente não entende e talvez a gente nunca vai entender. Só que o cientista social, ele tem certos instrumentos de análise que ele vai, pelo menos, tentar entender a realidade do outro, entender o ponto de vista, entender como o outro foi socializado, como foi a vida dele, quais foram as escolhas dele. E isso ajuda a ampliar o leque, ajuda a ampliar a possibilidade de prismas de análise. Eu ainda vou, enfim, ter as minhas opiniões, mas eu posso, pelo menos, me abrir a possibilidade de ler opiniões contrárias às minhas. Nesse caso que eu citei do Smith, digamos, um pouco fácil, entre aspas, porque são questões que para mim, me interessam e que eu quero, eu tenho interesse. Mas muito mais difícil, por exemplo, eu encontrar uma pessoa que diz assim, para mim, Virgínia, tá? Ah, não quero me vacinar. Por que ela não quer se vacinar? Ele é um sujeito que nasceu um dia e falou assim, não quero me vacinar, tá? Ou não. Ou ele é um sujeito que está vivendo um período histórico muito atípico de uma pandemia, que existem governos, existem empresas que estão fazendo uma certa... Enfim, estão utilizando diversas... E, de novo, governo não é essa coisa ampla. Isso acaba se resultando na nossa ação do dia a dia. É o grupo do WhatsApp, entendeu? Não é que algum governante me ligou e me disse que era para fazer aquilo. É o grupo do WhatsApp. Isso se reflete, esses grandes temas, nas nossas ações cotidianas. Então, o grupo do WhatsApp mandou tais questões, outras questões. Então, se para mim, Virgínia, eventualmente é difícil entender o João, esse sujeito, que não quer se vacinar, e talvez se eu tentar entender os grupos nos quais ele está, e talvez se eu tentar entender as coisas que ele lê, e se eu for ler coisas de direito, para entender como é que ele pensa, onde é que ele estudou, por que sabe, isso pode ampliar muito, e isso, gente, eu acho que é uma das coisas mais importantes da aula, assim, eu diria, para além dessa questão de definição de sociologia que eu dei no começo, que cada ação nossa individual tem um tema maior, eu diria que é muito importante para a gente também aprender a tentar entender outros pontos de vista contrários e difíceis de entender. Porque é isso que nos desafia, é isso que nos amplia a nossa visão de mundo. E agora passando como sujeitos sociais, não é nem como cientistas, mas entender o diferente nos amplia a visão de mundo. A quarta questão é que o poder do senso comum depende da autoevidência do seu caráter, isso é, do não questionamento dos seus preceitos e da autoconfirmação na prática. Esse caráter repousa na rotina, personagem habitual da vida cotidiana. Então, eu vou dar um exemplo que eu vivi esse fim de semana. 2 fins de semana. Enfim, é o exemplo que me ocorre agora, tá? Da vacina. Eu estava num sítio, era um sítio isolado, tá? E daí o sujeito, eu estava ali conversando com o sujeito e foi exatamente assim, a gente estava sentado e daí ele falou assim, não, a vacina é o seguinte, a vacina não funciona. Eu falei, por quê? Bom, porque é o seguinte, o Pedro ali, tá vendo aquele ali daquela outra casa? O Pedro tomou vacina e pegou Covid. Daí o seu Cláudio lá daquela outra casa, ele não tomou vacina e tá super bem. Aí aquele outro lá, e eu juro, ele citou uns 7 exemplos. E a amostra dele era aquilo que ele estava vivendo. Então, quer dizer, ele falou, eu tô vendo isso. Por que isso não é verdade? O senso comum se reforça por um princípio de autoevidência. Quer dizer, ele é autorreferenciável. Ele não quer tentar ampliar o espectro para um debate mais amplo. Porque, é como eu disse, uma ciência biológica, por exemplo, uma ciência da saúde, uma epidemiologia, é, digamos, relegada aos especialistas. Ah, não, para falar de vacina? Não, deixa, eu vou ver o que o fulano está falando. Para falar sei lá,
alguma coisa, deixa eu ver o que eles estão falando. Só que ciências sociais, todos nós nos achamos capazes de opinar. Então, aquele era a amostra dele, aquela era a percepção dele, e ninguém ia conseguir. Eu nem tentei fazer ele mudar de opinião, só queria entender quais eram as crenças dele, quase num olhar meio cientista mesmo, porque aquilo era, enfim, era a cosmovisão dele, tá? Vou fechar agora, prometo. Por que estudar sociologia? Dessa carne que eu coloquei ali, porque eu tenho uma expressão, uma amiga minha, que diz assim: sociólogo é o chato do churrasco. Tá todo mundo ali bem, tá todo mundo tranquilo, o sociólogo chega problematizando. Então, assim, frente ao universo familiar, ao universo do dia a dia, ao universo cotidiano, ao universo rotineiro, a sociologia pode surgir como alguém estranho, irritante e intrometido, no sentido de que traz essa lembrança do macro, traz essa lembrança de uma confrontação. Tá, isso é o cotidiano. Mas o que está por trás disso? Todos esses temas que eu já debati. Então, tem esse lugar de estranhamento, tá? Para quem tem uma certa resistência às ciências sociais, esse lugar de estranho, irritante, intrometido. No entanto, justo porque a sociologia coloca em questão aquilo que é considerado inquestionável. E aqui entre nós, a sociologia, boa parte das vezes, ela vai tratar de questões, de problemas estruturais, que vão afetar a ponta, ou seja, vão afetar o nosso dia a dia. Lembra que eu falei de causa e efeito? Por isso, há uma certa crítica, porque ela sempre levanta problemas estruturais. Do capitalismo, do machismo, do racismo, são grandes temas que é o que vai afetar na ponta, tá? De forma bastante sucinta. Então, ela coloca em questão. Então, às vezes, ela é considerada o chato do churrasco, como diz uma amiga minha, Tereza. Agora, para além disso, essa desfamiliarização pode trazer alguns benefícios para a gente, esse lugar de desabituar-se, desacostumar-se. Pensar sociologicamente, e aqui eu retomo, gente, é muito fácil a gente defender temas que a gente crê, acredita, que estão ligados às nossas crenças, nossos conhecimentos, à nossa cosmovisão, visão de mundo, crença. Nossa, que vem lá desde sempre. Porque o que eu proponho para vocês como um exercício final é pensar sociologicamente para tentar entender a cosmovisão do outro, tornar mais sensível e tolerante em relação à diversidade, aquilo que é diferente da gente, aquilo que a gente não concorda, aquilo que pode ser repugnante. É uma das propostas dessa aula, tá? Para além da gente tentar pensar como cada uma das nossas questões cotidianas traz um tema maior, uma outra questão é como que a gente pode, como que a sociologia e esse olhar para o outro pode ampliar a nossa visão de mundo e nos tornar mais sensível e tolerante com a diversidade. A sociologia nos propicia sentidos afiados e olhos abertos para novos horizontes, além das experiências imediatas. Isso não é, tipo, frase bonita, realmente, são ferramentas que se vocês entrarem no curso, vocês, enfim, vão entender. Eu espero que a gente possa passar isso um pouco a partir das nossas aulas, né? Essa coisa de aguçar o sentido e conseguir abrir mais os olhos para as diferenças. E daí que eu botei, por isso, desconfie do que é dado como certo. Tá? Que como... E mesmo das pesquisas sociológicas, no último caso. Acho que tudo é passível de crítica, tudo é passível de buscar uma outra opinião. Busquem sempre mais de uma opinião acerca do mesmo tema e não tomem conclusões precipitadas. Procurem informar-se. Aqui eu coloco umas sugestões de leitura, um nexo que eu gosto bastante, cujos editores são cientistas sociais. A URGS também, volta e meia, publica pesquisas da área da sociologia, do departamento de sociologia, o jornal da USP é super interessante, a FAPESP também. Para quem quer entender as questões urbanas, tá, das dinâmicas da cidade, o Observatório das Metrópoles, que é lá de São Paulo, também é muito bom. São jornais que vão levantando temas que provavelmente vão cair na área de humanas no Enem de vocês. Bom, a referência é o Balmo. E, enfim, deixei meu contato. Caso tenham dúvidas, eu estou no grupo dos alunos.
espero que não tenha sido muito rápido esse fim, não sei se ficou claro. Eu quis terminar justo um pouco antes para, enfim, para se tiver questões de vocês, que a gente possa conversar. Não? Ah, gente, vou começar de novo. Ficou tão claro assim, que bom. Tá bom. Não foi rápido, Zé, tu explicou muito bem. Ah, tá, que bom. Lívia. Acho que vocês vão ganhar 10 minutos de intervalo, isso. Tá, gente, agora? Não estava previsto isso, eu achei que vocês iam ter 1000 questões. Deixa eu ver. Sei lá, pensa em uma coisa de vocês hoje, vamos pensar se isso gera uma questão social. Se é um tema sociológico. Alguma coisa do dia a dia que vocês fizeram hoje, vamos pensar se isso gera um tema sociológico. Ô, senhora, Diga. eu tava, tipo assim, quando eu acordei e fui ver, assim, entrar no WhatsApp normalmente, todos os meus amigos estavam postando esse vídeo que aconteceu do Oscar. E todos eles tinham mais ou menos a opinião que é exatamente o que a senhora tinha falado. Sobre a simpatia, de tentar se colocar no lugar do outro para entender, basear as nossas ações nas ações dos outros, sabe? Pelos mesmos motivos. E, tipo, assim, normalmente eles estavam pensando que, ele estava defendendo a mulher dele e toda essa questão, sabe? De que ninguém tem sangue de barata e no lugar dele fariam, tipo, coisas até piores, sabe? Que ele foi até... E eu fiquei pensando sobre isso, eu discuti um pouco com meu pai também sobre essa questão que aconteceu, porque estava em rede internacional, né? Todo mundo viu aquilo. E era só isso que eu ia comentar, porque faz bem menção a isso que tu falou sobre basear as nossas ações nas ações dos outros, sabe? Basear, digamos, não é nem a nossa ação, mas o nosso julgamento num espectro de experiências que é nosso. Isso, sim. É só isso, assim, a gente tem um repertório de vida, cada um de nós, né? Então, por isso que é sempre importante ler o que as pessoas que pesquisam e pensam e refletem sobre o tema estão dizendo sobre. Nesse sentido, assim. Deixa eu pensar. Eu não quero entrar a fundo nesse tema mesmo, porque, enfim, não é exatamente o meu tema. Mas, sei lá, sabe uma coisa que eu queria comentar que é interessante a gente observar? Padrões sociológicos diferentes, padrões sociais, não é nem sociológicos. Quando a gente vai para um lugar diferente do nosso. Eu estou morando na Bahia, faz um mês. Eu passei num concurso aqui. E, por exemplo, uma coisa básica que eu observo, transporte público. Transporte, não tem Uber aqui. O que tem não tem muito ônibus, mas a forma de tu te deslocar de uma maneira privada, ou seja, pagando para alguém ir, é mototáxi. Não tem. É uma cidade interior, tá? Não é toda a Bahia, gente. Aí, olha as generalizações, isso é interessante até. Não é toda a Bahia. A minha experiência em Santo Antônio de Jesus, não tem Uber aqui. Porque como não tem demanda, não tem motoristas que queiram ficar o dia todo disponível para transportar. E o que tem uma prática que é interessante é o mototáxi, sabe? E daí eu fiquei pensando, interessante, uma coisa assim, enfim, é uma dinâmica diferente, assim, mais improvisada, assim, que tu pega o WhatsApp do cara, depois paga com Pix. E, enfim, isso agora eu não saberia dizer o que isso diz sobre alguma questão macro, porque eu recém cheguei, eu não quero fazer generalizações. O que isso diz sobre o pessoal de Sage, entende? No entanto, o que a gente... Lembra um causa e efeito? Eu não sei ainda quais são as causas, eu não sei quais são as questões estruturais por trás disso. Mas eu já consigo identificar algumas diferenças na superfície, que são esses efeitos. Então, assim, se a gente vai, por exemplo, visitar algum tio no interior, se a gente conhece um estrangeiro, a gente vai jantar na casa de um estrangeiro, se a gente vai para uma cidade que a gente nunca foi, observem isso. Essas são as coisas que mais saltam aos nossos olhos. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Aqui, por exemplo, eu acho as pessoas muito mais afetuosas, todo mundo faz questão de te acolher dentro de casa. Percebam, semelhança, diferença. O que eu acho bastante diferente da minha experiência em Porto Alegre, no bairro de classe média, a minha experiência. Então, quer dizer, assim, a gente vai notando certos padrões sociais, assim, a minha experiência que está sendo
diferente. Alguém quer dar algum exemplo nesse sentido? De alguma... observem isso, fiquem assim com o radar ligado, no sentido de experiências novas que a gente vive. Olha, isso é interessante, Lívia. Esse é o papel de um cientista, levantar hipóteses. Proporção populacional é possível. Essa talvez seja uma hipótese. A proporção populacional, a baixa demanda por Uber, ou os costumes. Eu acho que muito antes do Uber já havia o mototáxi, que parece estar muito vinculada a uma questão, mas eu diria de uma informalidade nas relações de trabalho. Eu diria que essa é uma hipótese. Mas eu estou levantando só hipótese, não é nada conclusivo. E da uma informalidade, e eu acho que também a proporção populacional é outra hipótese possível. Esse é o papel dos cientistas. Diga, Maju. Eu aqui em Porto Alegre sou acostumada, tipo assim, região metropolitana, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu fui visitar um tio meu em São Lourenço do Sul, que é mais interior. E, assim, lá tem a Lagoa dos Patos. E a gente ia pra Lagoa e deixava as coisas na praia. Só que eu sempre ficava com o pé atrás sobre deixar Eu tive na praia. Aí as pessoas que moravam lá, a sobrinha dele, falavam, não, pode deixar. É cidade pequena, todo mundo se conhece, não vai acontecer nada com outras coisas. Confio 100%. E eu ficava sempre olhando assim a bolsa, as coisas na beira da praia, com medo de alguma coisa acontecer. E não aconteceu nada, realmente. Pronto. E eu achei muito estranho. Eu até me acostumar, que eu fiquei um bom tempo lá. A gente naturaliza a violência. Pois violência. Uma violência que eu estou citando, que é a questão do furto, né? Não deixa de ser uma violência patrimonial. Tipo, gente, vocês já foram furtadas, é uma coisa muito... Tipo assim, eu tinha uma coisa que me custou caro, que custou meu trabalho, e do nada eu não tenho. Eu acho uma violência, assim, sabe? Para além da violência física, uma violência patrimonial. Então, nós moramos no mesmo país, mas tem muitas coisas que eu acho que estão erradas. Por exemplo, o cartão do SUS, eu moro em Alvorada, e se eu quiser consultar no posto de saúde de outra cidade, como Cachoeirinha, eles não me atendem e também não me cedem medicação para eu morar em outra cidade. Mas se moramos no mesmo país, o sistema de saúde é o mesmo, e se atendido? Não sei. Eu vou até dar uma pesquisada. Eu sabia que tinha essa questão municipal, de diferença de... Gente, eu vou dar 5 minutos de intervalo para vocês, viu? Eu adorei a aula, enfim, por mais que tenha sido curta, mas aí quaisquer dúvidas que vocês tenham, até se tiver, professora, isso aqui é uma questão sociológica, professora, eu quero estudar mais sobre esse tema aqui, um tema X, não vou citar, mas tem alunos me mandando perguntas, quero estudar mais sobre esse tema X, não vou, enfim, sei lá, não corre, sei lá. Aí tem o orixá aqui, quero estudar mais sobre as questões de religiões de matriz africana. Aí eu posso procurar. Queremos. Eu adoro. Porque essa burocracia. Eu vou botar, porque a gente vai ter aula de políticas públicas, viu, Magda? Pode deixar que eu vou botar como um tema que é bem interessante. Inclusive, a minha pesquisa de doutorado foi políticas públicas, eu vou dar uma pesquisada. Enfim, gente, vou mandar o PowerPoint para vocês. E 5 minutos para tomar uma água. E até a próxima aula. Tchau, gente. Adorei. Valeu. Um abraço. Tchau, prof. Boa noite.